Você sabe tudo o que precisa para organizar um casamento completo? E a ordem correta de contratação dos fornecedores? No meio de tantas informações na internet, é comum quando a gente começa a organizar o casamento, a gente se perder no meio de tanta informação e se apegar em detalhes, como lembrancinhas, atrações para o casamento, antes de definir e priorizar os serviços que são essenciais para que o casamento ocorra bem. Por isso que hoje eu tô aqui para te ajudar a organizar um casamento completo com muito mais praticidade, segurança e economia. E falando em economia, você tá sabendo que o Buffet Calegari tá com uma super promoção para realizar o casamento completo, com a maioria dos serviços que eu vou falar aqui que são essenciais para o casamento já inclusos nesse orçamento e na nossa promoção? Não sabe? Então manda aqui nos comentários eu quero, que vai um link no seu direct, você clica lá, se inscreve, deixa seu telefone e entra no nosso grupo do WhatsApp. Lá a gente vai mandando um monte de informações para você ficar por dentro dessa campanha e um consultor vai te chamar para conversar com você e poder agendar a sua visita para vir pessoalmente, conhecer os espaços, né, do Buffet Calegari. A gente tem 2 espaços maravilhosos aqui na Serra da Cantareira, com estrutura tudo completo para atender bem o seu casamento. Você vai poder vir conhecer os espaços decorados, já com a decoração dos casamentos do final de semana e provar da famosa gastronomia do Buffet Calegari. Então não deixe de solicitar o seu orçamento e saber dessa promoção. Manda eu quero aqui nos comentários e se inscreva. Bom, eu sou a Aline Frederici, eu também me casei recentemente, vamos dizer. Não tão recente assim, me casei em 2022, lá no Espaço Itália, que é um dos espaços, né, do Buffet Calegari, com o Guilherme Calegari, o filho da dona Ana Calegari. E nesse processo, quando a gente casou no dia 1º de outubro de 2022, e um ano antes, mais ou menos, a gente começou a organizar o nosso casamento. E na época, eu não trabalhava assim 100% com casamento. Eu era engenheira, exercia minha profissão de engenheira, então dedicava muito do meu tempo à minha profissão. E toda vez que eu entrava no Instagram, na internet, sempre pesquisava uma coisinha de casamento, né? E é a primeira coisa que a gente pesquisa para ir pronto. É só isso que aparece até hoje, mas lógico, hoje que eu trabalho, né, com casamento, só aparece coisa de casamento. E aí a gente vai se perdendo nesse mundo de informações. Isso aconteceu comigo também. Eu comecei a me apegar muito aos detalhes, assim, a querer definir a lembrancinha do meu casamento e tal. E eu não tinha nem o celebrante ainda. E aí o Guilherme, né, meu marido, na época meu noivo, que já estava acostumado com casamento, sabendo tudo o que precisa, né, para o casamento ocorrer bem, ele ficava no meu pé e falava, Aline, calma, não está na hora de ver lembrancinhas ainda. A gente não tem nem um celebrante. Vamos focar aqui no que é importante primeiro? Só que, né, eu era uma noiva no meio de tantas informações, então eu ficava ali perdida. Eu não tinha a dimensão de tudo que precisava para um casamento, né, antes dele acontecer. Hoje eu tenho, né? E por isso que eu organizei todas as informações e vim trazer aqui para que você consiga passar por esse processo sem se perder tanto nesse mundo de informações, sabendo já o que você precisa priorizar, o que é essencial para o seu casamento, mas eu vou falar também das coisas que você pode incrementar, mas isso a gente deixa mais para o final. Primeiro, vamos focar no que você precisa se atentar e se preocupar para contratar, né, para ter um serviço, um casamento completo e ficar mais tranquila, sem aquela ansiedade, ai meu Deus, será que estou esquecendo de alguma coisa? Ai, lá na frente já comprometi. E também, né? Por que que esse erro é muito, vamos dizer, comum e perigoso? Porque se você se perder na organização do seu casamento, se apegando a detalhes, a coisas que vão incrementar o seu casamento, mas que não são, assim, essenciais, você pode acabar comprometendo boa parte do seu orçamento com isso e lá na frente descobrir que você ainda não contratou um serviço essencial que você já comprometeu o orçamento, que aí você vai ter que economizar nisso e na verdade seria um serviço muito mais prioritário que você teria que dar prioridade e talvez dispor um pouco mais de orçamento para ele. Então por isso que é importante não saber
apenas quais são esses serviços essenciais para o casamento, mas saber priorizar cada um deles. Qual que é a ordem correta, né, de contratação que vai me garantir um bom fluxo, né? Vai fluir bem a minha organização do casamento, sem estresse, tranquilo, né? Então, por isso que hoje eu vim trazer essas informações para que você passe por esse processo muito mais tranquilo. O primeiro, então, para ajudar ele a dar um norte e um foco, o primeiro item do casamento, né? A gente falou, o primeiro passo, eu já falei aqui algumas vezes, é que você vai fazer a lista de convidados. Então, você tendo a lista de convidados, você vai ter a dimensão do seu casamento e saber aonde você vai fazer esse casamento. Você vai procurar locais para realizar esse casamento. E esse local tem que estar alinhado com a capacidade, né? Uma capacidade alinhada com o seu número de convidados. Se atente a nunca fechar um local que esteja ali justinho no seu número de convidados, porque o processo pode acontecer várias coisas ao longo do caminho, você pode querer mexer, ampliar um pouco essa lista e você pode ficar limitado pela capacidade do espaço. Então, a primeira dica aqui é sempre procurar um local que atenda pelo menos aí 20% a mais do seu número de convidados. E por que o local seria o primeiro item, de fato, assim, a primeira contratação a ser feita? Porque o local é onde vai ditar todo o estilo do seu casamento e o orçamento também. Nenhum outro fornecedor você vai conseguir contratar sem ter o local e a data do evento, porque eles vão ter que verificar na agenda se eles estão disponíveis naquele dia e qual o deslocamento que eles vão precisar até esse local. Então, sem o local, você não tem a data do seu casamento. Então, você não consegue a agenda de nenhum outro fornecedor para saber se está disponível ou não. E fora isso, se você não tem o local, você não sabe o que esse local já oferece e o que você ainda precisa contratar. Então, muita gente às vezes fica na dúvida, né? Será que eu contrato primeiro a assessoria ou o local? E aí a minha dica é sempre procurar por locais primeiro. Por quê? Muitos locais, hoje em dia, como o Buffet Calegari, oferecem o casamento completo. Você já tem vários serviços inclusos no orçamento, que nem aqui a gente já tem o local, né, aluguel do espaço, o buffet, a decoração, DJ, iluminação de pista e até os serviços de assessoria é possível contratar com a gente. Então, você já sabendo que o espaço precisa, já tem tudo isso, né, no orçamento e a logística do casamento já está montado por ele, você não precisa lidar com vários fornecedores para montar o seu casamento. Você vai lidar com um fornecedor só. Então, talvez você não precise daquela assessoria que começa desde o início, te acompanhando aí por 1 ano e meio, 2 anos, até a realização do seu evento. Você tendo um local que ofereça a maioria dos serviços, você pode ter uma assessoria mais próxima do seu dia do evento, aquela assessoria que vai te ajudar a montar o cronograma do dia do evento. Então, vocês vão ter uma reunião antes com essa pessoa que vai fazer a assessoria, né, para vocês no dia e vai montar, né, a ordem de entrada dos pais e dos padrinhos, falar o que vocês vão levar de lembrancinha, o que vai ter no casamento, quais são os fornecedores, tal. E no dia ela vai ser o grande maestro desse casamento. É com ela que vai bater as músicas da entrada com os músicos que vão tocar, quem são os pais e padrinhos, entrar, organizar a fila, liberar para eles entrarem, tudo isso para vocês que estão ali se preparando para fazer a entrada de vocês, o casamento, para vocês não terem preocupação. Ela vai cuidar de tudo isso. E é lógico que uma assessoria que entra na etapa final do casamento para montar esse cronograma do dia com vocês, vai ter um custo. Uma assessoria que começa lá desde o início, te acompanhando por mais de 1 ano, montando toda a logística do evento, vamos supor que você contrate um local, né? Você escolhe um local onde não tem nada, você vai ter que contratar todos os fornecedores e montar esse evento do zero. Você vai precisar de ajuda de um profissional para montar toda essa logística para você, porque ela já não está montada que nem no Buffet Calegari, que já tem todos os profissionais alinhados, faz casamento junto todo final de semana. Você vai precisar de um profissional te acompanhando aí por muito mais tempo. E é lógico que isso vai ser outro custo muito maior. Então, para você já ter essa dimensão também de custo do casamento, o local vai ser o seu ponto de partida. É ali que você vai ver tudo que o espaço já oferece e o que ele não oferece você vai precisar contratar. Então, o local vai impactar muito
em tudo, né? Desde que eu falei, se você não tem o local, você não tem a data, você não consegue contratar ninguém, mas também você precisa saber o que já oferece ali. E ele, se ele oferecer, então é legal você já saber que existe locais igual o Buffet Calegari que oferece o espaço, os serviços todos completos, porque você já vai ter uma economia aí, né? Toda essa logística já está montada por um único fornecedor, que é a minha sogra, Dona Ana, com os mais de 25 anos de experiência que ela tem realizando casamento, já realizou mais de 5.000 casamentos. Realiza casamentos completos todos os finais de semana aqui na Serra da Cantareira, nos 2 espaços. Então, ela já montou tudo, ela sabe tudo que um casamento precisa, como ele flui melhor, já treinou a equipe, essa equipe está toda alinhada, trabalhando junto todos os finais de semana, então isso garante que flui melhor. Então, além de economizar, traz mais segurança em saber que existe uma empresa de tanto tempo e tanto nome aí no mercado como o Buffet Calegari, com toda essa estrutura já montada, preparada para que seu casamento ocorra bem. Então, por isso que eu falo que o primeiro item a ser fechado do casamento é o local. E se você fechar um local que já tem a maioria dos outros serviços que eu vou falar, você já saiu na frente em praticidade, em economia. Então, ter essa informação é muito importante e faz toda a diferença no seu planejamento do casamento, tá? Aí, outro item, né? Após o espaço, então, se você contratar um espaço onde não tem nada, o próximo item, se você contratar, vai ser assessoria para te ajudar a montar tudo. Se você contratar um espaço que já tem a maioria, às vezes ele já, como o Buffet Calegari, já tem até assessoria também que vai te auxiliar no dia. Mas outro item tão importante além do espaço é a assessoria, o buffet, porque a gastronomia, gente, vamos dizer que é a lembrança que vai ser mais marcante para os seus convidados. Sabe aquela memória afetiva que a gente tem, assim, de comida de vó? Geralmente existe essa, né? Ai, não tem um macarrão igual da minha avó, um bolo, nossa, o cheirinho de pão quando eu entro na casa da minha avó. Essas memórias afetivas estão muito ligadas à gastronomia, né? Nossa cultura tem muito disso. Então, ter uma gastronomia de qualidade, onde os seus convidados vão se sentir satisfeitos, né? Ter também um cardápio variado, porque assim, num casamento, você vai ter convidados de todas as faixas etárias, todos os paladares, restrições alimentares. Então, é importante que o seu cardápio seja variado. Você tenha opções que atendam desde crianças a pessoas que não comem carne, por exemplo. Então, verificar todas essas opções para que todos sejam, né, saiam satisfeitos. Quando a gente recebe as pessoas em casa, a gente sempre gosta de receber bem, né? Então, a comida é um ponto, assim, principal. E é ela que vai trazer a satisfação, assim, essa memória que vai ficar. Porque, assim, a decoração pode estar linda, maravilhosa. O pessoal vai entrar e vai falar, nossa, que lindo. Mas passou um tempo, você pergunta que cor que era a flor da mesa? Talvez ninguém lembre. Mas se a pessoa comeu bem ou não, com certeza ela vai lembrar. Tanto que a gente sabe que o maior elogio que a gente tem, tanto dos casais que passaram por lá, quanto dos convidados, né, quando a gente tá lá, é falar da gastronomia. Às vezes a gente periodicamente faz uma pesquisa com os casais que já casaram e também com os convidados dele. A gente manda um link para os convidados responder. E a gente quer saber, né, uma pesquisa de satisfação, como foi o serviço, onde a gente pode melhorar, o que eles acharam, para a gente estar em constante, né, melhorar, sempre ouvir o nosso cliente e também os convidados que passaram lá. E assim, um item unânime que todo mundo fala é 100%, posso mostrar a pesquisa aqui para vocês, é a gastronomia. O maior elogio do Buffet Calegari, que começou, né? O Buffet Calegari começou com um buffet, depois a dona Ana arrendou um espaço e foi agregando todos os outros serviços, mas a marca registrada do Calegari, com certeza, é a gastronomia. E esse é um ponto alto, né, do evento, é o que vai trazer o conforto para os convidados. Até que a Ana, né, minha sogra, conta que o coquetel de boas-vindas, né, no cardápio do Buffet Calegari, já tem um coquetel de boas-vindas. Nem todos os lugares têm, viu? Hoje em dia, outros lugares também têm. Mas ela falou que ela não copiou de ninguém, não, viu? Foi da cabeça dela mesmo. Ela criou esse coquetel de boas-vindas no Buffet Calegari, porque ela sentia isso, que as pessoas chegavam para o evento, às vezes a pessoa se arrumou num salão, saiu de casa correndo, chegou, não comeu nada. Aí tem todo o tempo da cerimônia, às vezes a cerimônia atrasa, a noiva atrasa, enfim, para esperar entrar no salão e comer alguma coisa. Aí essas pessoas
tinham fome, né? E principalmente criança, às vezes chegava lá na cozinha, ela estava arrumando as coisas, né, pro buffet, falando, ai, não tem alguma coisinha que minha criança tá com fome, tá falando. Então, ela desenvolveu, vendo essa necessidade, fazendo parte da experiência, né, mais de 25 anos aí fazendo casamento, ela desenvolveu esse coquetel de boas-vindas, que é uma prévia, né, antes de começar a cerimônia. Então, lá no Buffet Calegari, como que a gente faz? Né? Tem o horário de contrato. Só que meia hora antes do horário de contrato, a gente já orienta os nossos noivos a colocar no convite. Por quê? Porque aí esses convidados vão chegando no espaço e eles vão ser recepcionados com um coquetel de boas-vindas. Então ali vai ter uma entradinha, né? Uma brusqueta, que é famosíssima, o pão, a gente faz o próprio pão lá no local, com tomatinho fresco, parmesão, também é um dos itens mais elogiados lá. Então tem essa brusqueta, um canapé, um patezinho, aí varia com o cardápio, né? A gente tem mais de uma opção de cardápio do buffet. Um suco, uma água. Então o convidado já chega num espaço que tem estacionamento gratuito para ele parar o carro, o acesso foi tranquilo por vias pavimentadas e ainda é recepcionado com um coquetel de boas-vindas. Já tem algo ali esperando por ele. Então isso já traz outra vibe para o casamento, né? Então a gastronomia está muito ligada, a pessoa está saciada e aí a gente vê que fica até mais tranquila para a cerimônia, né? Presta mais atenção, não fica naquela ansiedade, nossa, que horas vai acabar essa cerimônia que eu tô com fome, vamos comer, porque a fome traz ansiedade, né? Então esse coquetel de boas-vindas até tira a ansiedade. Por isso que a gente fala que a gastronomia seria o segundo passo aí para se contratar, porque é um dos itens mais importantes que você deve se atentar e investir no seu casamento também, né? Ela é importante. Não precisa ser coisa chique não, viu, gente? Às vezes a gente fica falando, nossa, no meu casamento vou servir, sei lá, lagosta com não sei o quê, só coisa chique, vou gastar um monte. Aí chega lá, a sua família, eu falo pela minha, tá? É simples, do interior, minha mãe nem peixe, frutos do mar, não come nada disso. O pessoal gosta de churrasco, de uma carne com molhinho, uma batata, Então, assim, a gente, às vezes, né, quer inventar tudo e as pessoas nem comem, né? Falam, não, nem sei o que é isso. Então, por isso que a gente fala que é importante a qualidade ser boa, né? Que nem lá no Buffet Calegari, a gente fala, a gente não abre lata, a gente descasca as coisas, a gente faz o mais natural possível, tudo muito caseirinho, tempero, né? Tudo feito ali, o molho do nhoque também, que é outro, que é o campeão de elogios, é de molho natural, do tomate mesmo, né? Faz ali com tomate bem levinho, o nhoque também com a massa de batata, pouca farinha, então não é aquela coisa densa. Você percebe que é um outro tipo de gastronomia, né? Uma gastronomia mais caseira, mais cuidada, assim, que a gente preza muito e se orgulha muito, né? De ter essa gastronomia como nossa principal marca. Então, a gastronomia seria ali um dos primeiros itens a serem contratados e principais mesmo, que vai depender do sucesso do seu casamento, porque se você quer ter elogios sinceros, a gente fala que a gente ganha as pessoas pela barriga, né? Então, uma comida boa faz toda a diferença. Então, além do espaço, assessoria, você vai precisar de uma gastronomia de qualidade, cardápio variado e que atenda todas as etapas, né? É muito legal que os seus convidados tenham comida desde a hora que eles chegam no espaço até a hora que eles vão embora, à vontade. Lá no Buffet Calegari é isso tudo à vontade, né? Tem todo o coquetel de boas-vindas, coquetel de pós-cerimônia, almoço ou jantar, dependendo do horário. Tá incluso o bolo, os docinhos. E depois, no final, ainda tem uma mesa com um cafezinho ali, colonial, para os convidados tomarem um cafezinho e ir embora tranquilo. Então, é muito importante verificar a qualidade e também a quantidade, variedade de tudo que está incluso, né? Se já está incluso tudo, desde o início até o final, tudo à vontade para os seus convidados, né? Terem um dia ali prazeroso e estarem bem alimentados no seu evento. Ninguém sair falando que passou fome do casamento, né, gente? Outro item muito importante e que, assim, vamos dizer que é o queridinho das noivas, é a decoração. A decoração é aquela que arranca suspiros. Quem não tem, virou noivo e não tem uma pastinha aí de inspirações que já vai tirando print de tudo que vê? Nossa, a gente, assim, a decoração permite a gente sonhar, né? Fala, nossa, olha que lindo. É aí que a gente vai dar a nossa cara para o evento. Então, também se atentar para a escolha da decoração.
Por exemplo, um casamento no campo combina muito com uma decoração de flores naturais, né? Você vê ali aquelas flores, aquela folhagem, aquela natureza ali presente também nessa decoração, a delicadeza, né, de uma flor natural, na paleta das cores que o casal escolher. Então, a decoração, ela geralmente é personalizada com a paleta de cores que o casal escolhe. Então, a gente tem várias opções, né? A gente sempre fala, o verde e branco, assim, não quer errar, quer ser atemporal, aquela decoração que você vai ver daqui 20 anos, você não vai se arrepender, ainda vai estar na moda, não tem erro, combina com tudo. A gente fala que é um clássico dos casamentos, assim, até mais chiques que a gente vê aí, a maioria é tudo verde e branco, bem clássico, elegante, atemporal. Existe essa decoração, né? E mesmo para casamentos, né, que querem pôr um pouco mais de cor, trazer, falar, eu sou a pessoa mais alegre, quero pôr mais cor na minha decoração, tudo. Geralmente a cerimônia, né, o pessoal deixa no verde e branco, porque aí não briga com cor de vestido de madrinha, nem nada, deixa leve a cerimônia. E no salão coloca nas mesas, mesa do bolo, um pouco mais de cor. Mas tudo isso vai muito do sonho de cada casal e da personalidade de cada casal. Então, na decoração, é que o casal vai pôr sua personalidade. Então, vamos dizer, a decoração é um encanto ali. Às vezes, o local sendo bonito, você vai casar no campo, às vezes você nem precisa de muita coisa. Às vezes, sabe aquela coisa, o menos é mais? Às vezes funciona, vai do estilo de cada um. Às vezes tem gente que não, que gosta de muitas flores, muita decoração, né, bem cheia. Há opções para isso. Mas também, né, já no pacote, por exemplo, lá do Buffet Calegari, já tem os arranjos para a cerimônia, arranjos para a mesa dos convidados, arranjos da mesa do bolo, arranjos para a mesa das lembrancinhas, o que fica ali na mesa do buffet, na mesa do café, enfim, as decorações dos espaços permanentes. Então, né, procurar assim se essa decoração traduz o estilo do casamento, como vocês querem esse casamento, como vocês sonharam com isso. Então, é a decoração que vai dar esse estilo. E é lógico, gente, quanto mais flor, maior o orçamento dessa decoração. Então, por isso que também é importante escolher um local. Você escolhendo um local que já é bonito por natureza, às vezes você vai precisar de menos decoração, né? Porque você vai dar só uma realçada, uma incrementada, né? Alguns pontos estratégicos, mas toda a beleza já está pelo espaço. E aí você vai acabar gastando menos. Agora, se você pegar, às vezes, um salão fechado na cidade sem vista para nada, às vezes você vai colocar mais decoração para dar esse ambiente, né, esse aconchego, enfim, ou a cara de vocês. Então, isso influencia muito. A decoração é aquela que a gente fala que o céu é o limite. Aí vai do sonho e do bolso de cada casal, né? Então, por isso que ele é um dos primeiros passos aqui na ordem de contratação a serem contratados, porque também vai ter um peso significativo. Então, como eu falei, o espaço, o buffet, a decoração, a assessoria. E o outro item essencial, assim, que também tem que ser uma das primeiras contratações e tem que estar já previsto nesse orçamento, é o serviço de sonorização, um DJ. Mesmo que você queira fazer um casamento que tenha orquestra para tocar na cerimônia, uma banda na festa, você ainda assim vai precisar de um DJ. E a orquestra, como a banda, elas estão numa etapa lá para frente, vocês vão ver que eu vou falar dela ainda. Só que por quê? Ela não é essencial. É possível fazer uma cerimônia e uma festa apenas com DJ. Por quê? O DJ vai montar todo o equipamento dele de som, inclusive até se você tiver uma orquestra depois, ela pode vir e plugar os equipamentos, trazer só os instrumentos e plugar nas caixas de som do DJ, né, que já vai estar lá oferecendo para vocês. Mas ele vai fazer toda essa parte de sonorização. E se tiver banda na festa, ele também vai precisar fazer os intervalos, né? A banda vai precisar do intervalo. Então, não tem como fazer um casamento sem ter o serviço de DJ, a sonorização, né? O som do ambiente, da festa também. Então, é um serviço essencial que você vai precisar, é o DJ. E além do DJ, às vezes a gente acha que já está incluso, mas às vezes não. São empresas separadas, muitas vezes. Seria a iluminação, não as luzes que eu falo normal do ambiente, mas a iluminação de pista, né? Da pista de dança, aquele jogo de luzes, enfim.
Então, isso também, se você quer uma pista de dança animada, você sonha, né, com um casamento muito animado ali, comemorando, todo mundo dançando ali na pista de dança, a iluminação de pista, ela vai fazer um diferencial enorme, assim, ela vai trazer muito dessa agitação, desse clima, né, de animação. Então, tudo isso são serviços essenciais que você vai precisar. E todos eles que eu falei até agora, eles já estão inclusos no pacote do Buffet Calegari. Por isso que eu falei que lá a gente realiza casamentos completos. Então já está incluso no pacote. O aluguel do espaço com toda a mobília, gerador de energia, estacionamento gratuito, suíte para os noivos, toda a estrutura necessária. A gastronomia de qualidade, com comida desde a hora que seus convidados pisam até a hora que vai embora. A decoração, tanto para a cerimônia quanto para o salão de festa. O DJ, a pessoa do DJ, tanto com os equipamentos dele de som e também a iluminação de pista, tudo já instalado na estrutura, com fiação interna, nada ali improvisado, já tudo preparado especialmente para isso, né? Então, sem problemas, equipamentos de qualidade que são testados durante a semana, enfim, tudo isso já foi pensado. Então, assim, o grosso mesmo do essencial para o seu casamento já está incluso no orçamento. Se você ainda não tem um orçamento do Buffet Calegari, ficou tentada? Manda eu quero aqui nos comentários que vai um link para o seu direct. Depois da live você vai lá, clica, se cadastra, vai pedir lá o número do seu telefone. Entra no nosso grupo do WhatsApp, porque lá a gente vai mandando mais informações, inclusive da nossa promoção que está rolando. Todos esses serviços que eu falei, ainda com desconto, gente, promoção, não dá para perder, né? Então, se inscreve lá e aí depois um consultor vai te chamar, você pode agendar uma visita. A gente faz degustação e visita, né? Nos nossos espaços, todos os finais de semana, você pode vir e conhecer. Só que assim, a gente faz todo final de semana, mas a promoção não dura para sempre, não. E as vagas são limitadas. Então, depois da live, eu recomendo vocês correrem lá, se cadastrar, e assim que o consultor chamar, já vê quais os horários disponíveis, agenda sua visita para garantir a promoção, né? E a vaga, porque as datas também, né? Quando a gente faz promoção, as datas acabam rapidinho para os períodos mais próximos. Então, se você quer casar aí, aproveitando essa promoção, não deixa de mandar eu quero, peça um orçamento e agende a sua visita para vir conhecer, e tudo isso já vai estar incluso no seu pacote. Mas ainda tem alguns itens essenciais que, apesar de não estarem no pacote do Buffet Calegari, a gente tem indicações de excelentes profissionais que trabalham há muito tempo lá, que a gente conhece e confia, para indicar desses serviços. Um deles é o serviço de foto e vídeo. Esse serviço é muito importante também para o casamento, porque o que a gente mais vai querer desse dia são memórias. Então, o que vai ficar são os registros, as fotos, os vídeos. Então, é importante que isso seja registrado de uma maneira, assim, profissional, atemporal, que daqui 20 anos você vai ver esse álbum, você vai ter boas recordações, vai se identificar, né, com aquele estilo de foto, tudo. Porque hoje em dia tem bastante alternativas, videozinhos virais que a gente faz com os padrinhos, tal, tudo isso é legal. Mas também é legal você registrar também de uma certa forma que esses profissionais já têm experiência. Porque lá na frente, será que esses videozinhos vão estar na moda? Será que eles vão se perder? Às vezes você vai querer registrar mais tempo do seu casamento. Às vezes a gente fala, pra que vídeo de casamento é uma chatice, né? Ninguém vê depois. Talvez não agora, muito próximo. Mas depois, se lá na frente, alguém especial que estava no seu casamento não estiver mais aqui, você vai ter aquela recordação nesse dia feliz com aquela pessoa, né? Então, por isso a gente vê muitos casais que às vezes falam, no momento, não quero, né? A gente conversa com esses profissionais e depois se arrepende, fala, poxa, aquele dia, tipo, meu pai, meu avô estava presente, hoje eles não estão mais, queria ter, né, mais lembranças deles nesses dias. Então, essas fotos, né, com as pessoas queridas do seu casamento, os vídeos, eles vão fazer muita diferença, principalmente lá na frente, né, quando você for recordar esses momentos. Então, é bom você dar prioridade também, depois de ter esses serviços que eu falei, né, que são os pilares do casamento, né, que não dá para acontecer sem, você priorizar esses outros profissionais que são essenciais,
prioritários e que às vezes realizam um casamento só no final de semana. Porque às vezes, por exemplo, a lembrancinha que eu falei, um fornecedor consegue fazer lembrancinha para vários casamentos que aconteceram no mesmo dia. Você pega antes, né? Enfim, dá para planejar. Mas às vezes aquele profissional de foto e vídeo, ele vai ter uma data, né, naquele dia. Então, é bom você dar prioridade até por questões de agenda, se antecipar, né, e escolher esses profissionais que são muito importantes para esse dia também. Outro profissional importante aí para esse dia é o celebrante, né? Não tem um casamento, não importa se vai ser um casamento religioso, então você vai chamar o líder religioso ali da religião que você segue para celebrar. Vai ser um juiz de paz, vai ser alguém que faça uma cerimônia personalizada. Essa pessoa também, às vezes, você quer ela, né? Você se identifica com aquele estilo de cerimônia. E ela tem uma agenda também. Então, é importante que você priorize esse tipo de serviço também depois na sua contratação. Assim como cabelo e maquiagem, né? Cabelo e maquiagem, a beleza da noiva. Se você for contratar, né, profissionais que vão até o local te arrumar, que nem lá nos espaços do Buffet Calegari tem as suítes para você ter a comodidade de se arrumar já no espaço. Então, tem que ver esses profissionais, a agenda dele. Geralmente, se ele tem um salão, você vai casar num sábado, ele vai fechar o salão no sábado. Aí tem muita gente que fala, né? Ai, nossa, é só falar que é noiva, fica tudo mais caro para eu fazer um cabelo e maquiagem. Gente, é mais caro porque exige mais. Você vai fazer um teste antes para fazer esse teste do cabelo e da maquiagem, para ver se você tá segura, tá contente com a sua aparência nesse dia, porque isso vai contar muito, né? Ele vai estar todo auxílio. Às vezes ele vai fazer isso, fechar o salão no dia de maior movimento, por exemplo, se você casar num sábado, como eu falei, ou até numa sexta-feira, ir até o espaço, te arrumar, ter um tempo de deslocamento, enfim, um tempo maior de preparo. Então, realmente, não vai ser o mesmo valor de fazer um cabelo e maquiagem no salão rapidinho ali e ir para um outro evento, né, que você vai participar. É diferente e o valor é diferente. Então, isso tem que estar previsto no seu orçamento e é legal que você esteja seguro com esse profissional que você escolheu, que você esteja se sentindo bonito, que a gente quer estar na nossa melhor versão para esse dia, né, gente? Porque se tem uma coisa que vai ficar de recordação nossa para as próximas gerações, provavelmente vai ser o álbum, os vídeos do casamento. Então, a gente quer estar na nossa melhor versão. Então, são serviços também importantes que devem ser priorizados. E aí, um último item aí que é essencial é o seu convite de casamento. Então, você vai escolher como você vai fazer o convite, se você vai fazer ele físico ou digital, né? Não importa o modo que você vai fazer, você vai ter que preparar com uma certa antecedência antes de entregar esses convites. Então, você vai precisar também de um convite. Então, esses são os serviços essenciais e que devem ser priorizados, tanto na contratação, para você garantir a agenda de bons profissionais, porque é isso, né, gente? Bons profissionais vão ter a agenda mais disputada. E você vai se programando e pagando já, né, essas questões do casamento. Então, fora os serviços, né, que o Buffet Calegari já oferece, já estão no pacote, o que você vai precisar mais, e a que eu falei que a gente tem para indicar é foto e vídeo, celebrante, o cabelo e maquiagem, e também os trajes, né, o vestido, né, da noiva, o terno do noivo, isso também a gente também tem para indicar, né, fornecedores, que você vai, se você for alugar, você pode ir com um pouco menos de antecedência, né, você achar um vestido, mas se você for mandar fazer, você precisa de mais antecedência. Então, aí você escolhendo o seu estilo, né, seus fornecedores também, isso você tá com um casamento completo. Tudo isso é o essencial para fazer o casamento. E vamos falar que aí, 80% já tá no pacote do Buffet Calegari. Mas aí, existem alguns outros itens que você pode incrementar a sua festa, né? Imagina, o casamento, ele é o dia, assim, pelo menos o meu, foi o dia mais feliz da minha vida. Então, a gente quer, eu falo, a gente não se arrepende de nada que a gente tenha feito. Se a gente fizer tudo dentro do nosso orçamento, né, sem extravagância, a gente se endividar para fazer uma coisa absurda do casamento. Mas dentro das nossas condições, tudo que a gente puder fazer, a gente não se arrepende. A gente se arrepende do que a gente deixou de fazer. Porque é um dia que não volta mais, né? Então, a gente já está investindo um valor considerável. Então, que esse dia seja memorável mesmo.
Só com esses itens ele já vai ser ótimo, excelente e memorável. Mas se você quiser dar uma incrementada a mais, um serviço muito legal e que a gente lá no Buffet Calegari até tem, né? Oferece também e sai muito, é o serviço de bar. Porque, o bar, ele dá um movimento na sua festa. Se você quer uma festa animada ou não, porque as pessoas levantam, vão até o bar pegar um drink que geralmente já tá perto da pista de dança, então já ficam por ali, já interagem, não fica aquele casamento todo mundo sentado, comportadinho ali. O bar, ele dá esse movimento. E além disso, por exemplo, no nosso bar, a gente tem tanto a carta dos drinks alcoólicos como não alcoólicos. Então as crianças, né, pessoas que não bebem, também podem pegar uma bebida ali refrescante. E até hoje em dia tem bastante gente que nem bebe cerveja, né? Nos cardápios do Buffet Calegari já está inclusa a cerveja. Mas hoje tem gente, né, que prefere um drink, né? Um drink mais leve, até um drink sem álcool. Porque aí você tá lá bebendo, ninguém sabe se tem álcool e se não tem álcool. Então fica aquela coisa, não tá bebendo hoje, se a pessoa não quer beber, ela não bebe. Só que ela tá... Porque a gente fala que beber é até uma questão social, né? Às vezes a pessoa fala, tô ali conversando, um copo na mão, distrai. Enfim, tem opções para todo mundo no bar. E são drinks de qualidade também. Que eu falei, assim como a gastronomia do Buffet Calegari, que é toda natural, artesanal, o nosso bar a gente desenvolveu nesse conceito também. A gente faz, né, não colocou, tirou os licores industrializados e a gente faz os nossos concentrados com frutas naturais, né, e açúcar que vão nos drinks. Então é um outro sabor, né, um sabor bem fresquinho. A gente sente a diferença, né, de um suco de caixinha, de um licor industrializado, para ali ter a fruta mesmo, né, o licor da própria fruta que foi batida ali com açúcar e tudo, para fazer esse concentrado, né, que vai nesses drinks. Então, é um bar diferenciado com uma alta qualidade, tanto, né, em sabor e dá esse movimento ali. Então, a estrutura do bar fica perto da pista de dança. Então, ele dá um tchan aí também para o casamento. E aí, também outro item que eu vou falar que esse é até essencial. Ele não é 100% essencial, mas todo casamento tem, são as lembrancinhas, né? Todo mundo está acostumado a ir no casamento e levar alguma lembrancinha para casa. E olha, eu vou te contar que isso foi a coisa que eu mais sofri no meu casamento, acredite se quiser. Porque eu fiquei encanada, que eu queria alguma coisa que fosse útil, que as pessoas pudessem guardar e lembrar do meu casamento. Só que assim, tudo que eu pensava, isso vai ser útil, durável, enfim, tal, ele tinha um valor um pouco maior. E aí você tem que dar um para cada convidado, isso se multiplica pelo número de convidados. A minha festa não era pequena, então o orçamento ia lá em cima. Eu falo, poxa, até que eu fui, gente, fiz acho que a melhor escolha. Na dica da minha sogra, que já conhece, né, mais de 25 anos fazendo casamento, e ela sempre fala: o bem casado é a lembrancinha mais barata e todo mundo sabe que teve. E eu ainda acrescento, e espero um casamento para comer, porque em que outra oportunidade você come um bem casado? Só em casamento. E lá no Buffet Calegari a gente tem também como opcional, você pode incluir o bem casado já no seu orçamento, já está incluso, o bem casado já fica lá, né, no local, na geladeira, depois a assessora já arruma ali nas mesas da lembrancinha para você, você não tem que se preocupar com o transporte desse bem casado, né, nada disso, ele já está lá no buffet. Mas se você prefere outra opção, no Buffet Calegari a gente também tem as suculentas. Então é uma lembrancinha também que bem bonitinha, que às vezes vai com a plaquinha com o nome do casal, a data, né, espetada assim, é uma plantinha que a pessoa pode levar para casa. Geralmente recomendo um por família, né? E você não precisa fazer um para cada um também. É uma lembrancinha em conta, bem bonitinha, uma gracinha também, bem fácil. É bem fácil, na verdade, para o seu convidado, né, ter em casa, cuidar e lembrar. Mas para você levar para o casamento, é um trampo. A minha sogra sempre fala, dona Ana, como ela vai toda semana fazer as compras das flores para o casamento, então, quando tem as suculentas de lembrancinha, ela compra e traz para facilitar para as noivas. Ela fala, mas é um trampo, porque as suculentas não são empilháveis. Então, você tem que trazer as suculentas, que ela traz no caminhão, no carrinho ali para comprar tudo. É um rolê. Imagina você trazendo para o dia do seu casamento com um monte de coisa no carro, vestido, sapato,
né? Enfim, várias coisas que você precisa trazer mais gente no carro e essas suculentes que não empilham para trazer no carro. Como que você vai trazer e deslocar, né? Para fazer. Então, pensando nisso, mais um serviço que a minha sogra incorporou, né? Dona Ana incorporou para facilitar a vida das noivas, que seria a suculenta como lembrancinha também. Aí outros serviços, né, que a gente também, que eu até citei, que podem incrementar, mas aí também não são essenciais, é a música, né, músicos para cerimônia, a música ao vivo também, né, dá um tchan no casamento. Então, ou música de cerimônia, ou banda, voz e violão ali para a recepção dos convidados, isso também pode incrementar. Se sobrar orçamento lá no final, tal, e você também é uma pessoa que gosta da música ao vivo, ela dá uma animação diferente para o casamento, pode ser uma opção, né, para você deixar mais para frente, para depois que você já tiver os serviços essenciais já contratados, orçados, tudo dentro do seu planejamento. E aí, gente, que eu falei, o céu é o limite no mundo de casamento. Todo dia, toda semana aparecem mais e mais novidades na internet. E aí, se você está chegando mais próximo do seu casamento, quiser incrementar um pouco mais, ver alguma dessas coisas, já está tudo pago, ou pelo menos tudo no orçamento planejado, tudo essencial. Sobrou um tempinho, sobrou uma verbinha, quer incrementar? Existem várias opções. Por exemplo, esses carrinhos gourmets. A gente tem lá para indicar, por exemplo, a cascata de chocolate, mas também tem outras opções por aí, né, de carrinhos gourmets para você incrementar. Cabine de foto, né? A gente tem também uma foto na Kombi que a gente indica, então é uma foto que já serve de lembrancinha para os seus convidados, plataforma 360 para fazer vídeo que seus convidados vão postar nas redes sociais. Então tem diversas outras coisas que você pode colocar depois mais próximos do casamento, né? Como eu falei, quando não saia comprometendo o seu orçamento com isso, com essas coisas. Primeiro, foca no essencial, nessa ordem que eu fui falando aqui para vocês dos serviços que não tem casamento sem eles. Depois que você já tiver tudo isso planejado, orçado dentro da sua previsão, e der para acrescentar um pouco mais para incrementar essa festa, aí você já vai estar mais consciente do que você precisa. Você não vai fazer loucuras. Sair que nem eu querendo no começo contratar lembrancinhas úteis e não sei de quanto, quando eu não tinha nem o celebrante. E aí você não contratou a foto e vídeo. Aí você comprometeu todo o seu orçamento do item tão importante com lembrancinha, que você tem outras opções muito legais e mais em conta. Então, é importante ter essa noção de tudo que um casamento precisa, o que é essencial e o que é complementar, para a gente não se perder nesse processo. Inclusive, na época que eu estava organizando o meu casamento, a gente gravou uma série de episódios de um podcast, chama Os Noivos Podcast, depois vocês podem procurar, tem no Spotify, no YouTube, enfim, onde a gente entrevistou a maioria dos fornecedores do nosso casamento, né, fornecedores de todos esses itens que eu falei aqui para vocês, para conversar um pouco de cada item. Então, se vocês querem saber um pouco mais de cada tipo de serviço que eu citei aqui de um casamento, a gente tem uma série, acho que tem mais de 20 episódios lá, também tem conversas com noivos que já tinham realizado o seu evento, também falando como foi a experiência deles. É bem legal, tem bastante noivos aqui que casam no Calegari que assiste e depois vem aqui e conta, nossa, ajudou muito, nossa, eu tava perdida, nossa, eu maratono lá os podcasts. Então tem muito, muito mais informação lá que você pode acompanhar. E se você quer ser uma noiva, um noivo muito tranquilo, falando, Aline, quanta coisa eu tenho que ir atrás. É, um casamento completo não é tão simples assim. Então, por isso que eu falo, não tente organizar sozinho. Fala, não, eu vou fazer tudo, eu vou atrás de tudo, eu que vou fazer a logística. Gente, confie, né, em profissionais experientes. Deixe quem sabe fazer cuidar para você disso, né, te auxiliar, te acompanhar. E quanto mais serviços tiver reunidos, com certeza vai ser muito mais leve esse processo de organização. Então, ter pacotes completos, assim como o Buffet Calegari tem, que eu falei, ó, já no orçamento já tá o espaço, o buffet, a decoração, DJ, iluminação de pista. Ainda a gente tem opção, né, como opcional, o bar, assessoria, as lembrancinhas. Então, praticamente, né, 80%, 90% aí dos serviços essenciais para o casamento já estão inclusos com um único profissional, né? Uma empresa
com nome no mercado, mais de 25 anos, pode olhar aí nossos feedbacks, né? Toda semana a gente faz casamento, tem depoimentos lindos, que a gente fica até emocionado de saber e feliz, né? Que a gente pôde ajudar as pessoas a realizarem o dia mais feliz da vida dela. E a gente quer ajudar você também a realizar o seu. Então, se você não tem um orçamento, pede aqui, manda eu quero nos comentários. Aproveita que a gente está com uma promoção, uma super promoção, hein? Exclusivo para você ter tudo isso no seu casamento e você vai ser com certeza uma noiva muito mais tranquila, segura, sabendo que seu casamento está na mão de profissionais que realmente entendem, já fazem isso há muito tempo com muita maestria, né? Arrumam tudo isso para você e com muita economia. Você já vai começar economizando para depois você incrementar, né? Você economiza aqui, ó, já tendo um pacote completo e aproveitando a promoção, já sobra aí, né, um orçamento para você colocar em um a mais, quem sabe uma banda, uma orquestra para sua cerimônia, uma foto lembrança, uma cabine 360 para dar aquela incrementada no casamento. Então, aproveita a nossa promoção. Se você não tem orçamento, manda aqui, eu quero. Vai um link no seu direct, depois você vai lá, se cadastra, entra no nosso grupo, que lá é o jeito que a gente consegue garantir que todo mundo receba as informações importantes da nossa promoção e dos nossos serviços, e um consultor vai te chamar. E aí você vai poder agendar a sua visita. Vem aqui conhecer com seus próprios olhos, pessoalmente, todo o espaço decorado para os casamentos que vão acontecer no final de semana. A gente tem um espaço exclusivo, né? Nosso escritório, onde a gente faz a degustação. Você vai provar dessa gastronomia que eu falei tanto aqui hoje, desse sabor aí, dessa gastronomia de qualidade. Depois você vai me falar, se eu estiver lá, olha, Aline, você tem razão mesmo. Então não deixe de vir nos conhecer, agende sua visita. As vagas são limitadas, né? Porque a gente tem uma capacidade ali na degustação para atender os casais, um número limitado de consultores para poder atender. Então corra, garanta a sua vaga, venha na degustação para garantir a sua promoção, porque a promoção também é por tempo limitado, né, gente? Então venha, eu vou esperar vocês aqui para vir conhecer pessoalmente tudo isso que eu falei e ter um casamento com muito mais praticidade, segurança e economia. Agora, você que ficou comigo até agora, ó, vou pedir um favor. Eu vou deixar essa live salva aqui. Aí você vai lá nos comentários e fala qual serviço aqui que você não estava se atentando, que você precisava contratar e que agora você sabe que você precisa priorizar, hein? Eu vou adorar depois ler lá os comentários. E se quiser, deixe uma sugestão de tema para uma próxima live sobre qual assunto você quer saber mais. Então, deixe lá, depois eu vou ler. Até mais!